Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, porque na internet não tem horário. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Genoma Cast e esse, o primeiro episódio depois do início das aulas. E nesse processo de iniciar as aulas, eu tenho certeza que assim como nós, escola, vocês como estudante, familiares e professores foram surpreendidos com uma novidade. Foi determinada uma lei nacional em que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos de comunicação ou dispositivos móveis dentro do ambiente escolar, seja na sala de aula, seja no intervalo e assim por diante. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que a sua cabecinha está fervendo de dúvidas, está aqui comigo Thiago Cunha. Seja bem-vindo, Thiago. Seja bem-vindo de novo, né? Novamente. Mais uma vez aqui. Gostaria de agradecer de estar aqui novamente e, além disso, agradecer a você que está ouvindo, né? Que está vendo, né? Pelo videocast, que está ouvindo pelas plataformas de podcast. E dar boas-vindas a 2025. Estávamos conversando aqui, mas antes de começar, que para nós professores, para nós que trabalhamos na área da educação, o ano começa quando o ano letivo começa. Então seja bem-vindo a 2025 e que esse ano letivo seja um ano letivo abençoado, leve e com muitas coisas boas. E já começamos aí com uma coisa boa, né, Davi? Exato. Será? Será? Inclusive, essa é uma discussão muito interessante, né? Que é uma discussão ideológica de quem concorda e quem discorda, mas não será a nossa pauta de hoje, tá, galera? Que fique bem claro. A nossa grande intenção aqui é esclarecer as razões de existência dessa lei e como as escolas, e em especial como nós, Genoma, nós nos comportaremos diante dessa lei, beleza? E dentro dessa perspectiva, Thiago, para quem não sabe, até hoje o Thiago já é figurinha velha, repetida aqui. Thiago é um dos proprietários da instituição e ele é um dos grandes porta-vozes, é o que mais ficará aqui com vocês sempre. O Thiago vai explicar um pouquinho pra gente o que é essa lei. Tá proibido para todo mundo, ô Thiago? Ou existem exceções? Explica aí um pouquinho pro pessoal como funciona um pouquinho dessa lei sobre a proibição de celulares. Então, essa lei, a Lei 15.100, né, que foi agora sancionada em 13 de janeiro, em que proíbe ou impede que o aluno utilize os dispositivos eletrônicos individuais nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Né? E esse ambiente de proibição, logo no primeiro artigo fala, né, que não se pode utilizar em sala de aula e nos ambientes escolares, por entender que os ambientes escolares também são sala de aula, pois esses ambientes eles são ambientes também de aprendizado. Né? São ambientes de troca, são ambientes de socialização, são ambientes de aprendizado, são ambientes únicos que nós podemos, inclusive, aprender com os nossos pares, trocar informações, discutir ideias, brincar, né? Criança aprende brincando, né? Adolescente aprende trocando ideias, informações. E esse momento, esse espaço que vai além da sala de aula também é um espaço de aprendizado. Então, tudo que está envolvendo o território, o ambiente escolar é um ambiente de aprendizado. Então, nesse viés, não se pode utilizar o celular. Mas é para todo mundo? Essa é a dúvida. Então, a lei também nos ampara dizendo que o uso ele é liberado se porventura o aluno, né, o educando, ele necessite desse dispositivo para uma situação de inclusão, para uma situação de saúde. Então, neste caso, é liberado. Perfeito.
né? Somente nesse caso? Não. Existe uma outra flexibilização ou possibilidade, como por exemplo, pode utilizar o dispositivo eletrônico individual para finalidades estritamente pedagógicas, marcadas pelo professor preteritamente, né, estando ali dentro do projeto dele de ensino-aprendizagem durante o ano, e aí pontos particulares, individuais, não o ano inteiro utilizando. Mas se porventura ele precisar para um trabalho estritamente pedagógico e justificado, tudo bem, né? Fora isso não pode. Ou seja, né, o discurso de que a lei impede a possibilidade do estudante ele se conectar com as tecnologias dentro do processo educacional para se localizar, desenvolver habilidades e desenvolver competências no mundo digital, não é verdade. Não é verdade. A lei não impede que sejam utilizados dispositivos para fins pedagógicos. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, vamos usar um conceito comum, é proibido o uso recreativo. Né? Que seria o uso de redes sociais, o uso de outras ferramentas. Porque, inclusive, se essa lei ela tolir a utilização do dispositivo móvel como finalidade de aprendizagem, ela vai estar contra ao documento formativo da BNCC. O documento normativo da BNCC, que, salvo engano, a competência 5 fala sobre as habilidades, as competências, né, que trabalham essa questão do digital, né, do mundo digital. Então a ideia é isso que você trouxe bem claramente, a ideia é trazer a diminuição do uso recreativo no ambiente escolar. Para mecanismos de aprendizagem, ela ainda é liberado, mas isso tem que ser acompanhado pelo professor. Perfeito. Inclusive o Thiago trouxe a situação da escola como um ambiente de aprendizado na sua totalidade, né? Nós que somos da área das ciências humanas, né? A gente entende a escola, ou melhor, o processo de formação da personalidade, da individualidade das pessoas, tendo dois grandes orientadores de formação. O primeiro é a família, isso é indiscutível. A convivência familiar ela é permanente, ela é da hora que você nasce praticamente, a hora que você vai morrer, e ela tem um grande impacto na construção da sua visão de mundo, da maneira como você se entende dentro desse mundo, da maneira como você responde aos estímulos que o mundo te oferece. E também um olhar sociológico. O outro segmento que tem força de implicação gigante é a escola. Porque ela tem essa convivência latente. O estudante passa um turno do seu dia inteiro. Um importante turno do dia. Importante turno do dia, porque um turno ele está dormindo, o outro ele está em casa ou em outras atividades, e o outro ele está na escola. E aí, esse turno que é convivido na escola, ele é mais forte do que o turno do trabalho, fazendo um comparativo que o pai às vezes vai ficar mais tempo no trabalho do que a criança na escola, porque esse turno acontece no momento de construção, que seria a construção neurológica da percepção do estudante como indivíduo, como pessoa no mundo, e assim vai. Então, quando vem essa discussão, né, ela vem com um propósito, que é preciso que essas pessoas se relacionem mais, para que dentro desse cenário elas construam uma imagem de si e do mundo dentro daquilo que é o mundo real, e não o mundo que é virtual. Porque eu não posso ter uma orientação de mundo em que seja a minha comparação com uma influencer mais velha do que eu. Então, uma adolescente de 14 anos não pode ter como referencial estético uma jovem de 19 anos amparada por diversos recursos, né, para que ela tenha um corpo que é incompatível com a idade de uma jovem de 14 anos. Uhum. E esse é um problema real, porque elas estão sofrendo, elas estão adoecidas. Então, esse é o objetivo, é se ver mais entre os pares, para que você se entenda no mundo dentro do que são seus pares. E isso só é possível num recreio, né? Só é possível na hora do intervalo, e assim vai. Nos ambientes de quadra, de educação física, de trocas. E você tocou num ponto extremamente importante, né? Davi disse bem, né, da área da humanas, e eu um pouco mais da área da saúde, mas
com um pezinho na Humanas. Com um pezão na Humanas. E fazendo mestrado na área de Humanas. O que acontece? Você trouxe um ponto importante que a gente precisa trazer aqui e dar uma real atenção sobre essa questão do desenvolvimento cognitivo do estudante, do aluno e do indivíduo. Quando nós nascemos, eu fui lá atrás, né? Lá no nascimento. Quando nós nascemos... Mas é bom. O nosso encéfalo, ele é muito menor, inclusive, que a caixa craniana. Esse encéfalo, ele vai desenvolver, né? Inclusive, nós nascemos com a quantidade de neurônios a mais do que temos hoje, ele vai morrendo com o passar do tempo, só que ele vai criando conexões. Não, eu ia falar que, inclusive, aquilo que vocês escutam que não pode balançar a criança é por causa disso, tá, gente? Vocês já chama síndrome do bebê sacudido, balançado. Não pode balançar a criança por causa disso. É só porque vocês sabem dessa informação, vocês só não sabem tecnicamente. E aí, o encéfalo, ele é menor e ele vai desenvolvendo. E esse desenvolvimento do encéfalo, ele vai até a fase da juventude, ele no início da fase adulta. Sobretudo, né? O córtex pré-frontal, ele é o último, né? E é esse córtex pré-frontal que nós armazenamos e guardamos a memória de trabalho, memória cognitiva, memória, né? Uma das partes das memórias, a memória de trabalho, de repetição e tudo, está ali nesse córtex. Neste momento, então, que eu falo esse momento, é esse espaço de desenvolvimento da infância até a juventude, é importante que o encéfalo, ele desenvolva integralmente sem nenhuma intercorrência. Né? E o que nós temos percebendo, que nós vamos perceber ao longo dessa conversa, inclusive, é que o uso excessivo de celulares, ele causa problemas, né? No desenvolvimento, no funcionamento do nosso encéfalo. E isso pode trazer problemas de saúde, né? Física, mental e problemas sociais, né? Como isolamento, né? Não pertencer ao ambiente, a sensação de não lugar. Porque perceba, a internet, né? Hoje, ela é um novo território. Porque até então a gente tem o território físico, material, e é importante a gente lembrar que território tem uma relação de poder para ser considerado território, né? É ou não é? Que eu tô aqui com o cara da Humanas na minha frente, então... E aí eu tenho agora um novo território, que é o território virtual, né? Que ali tem uma sensação de pertencimento, emoção, lugar e o poder. Como é que funciona? Aí que é o problema. O poder dentro desse novo território é um poder que nós chamamos de rizomático. Só para a gente lembrar um pouco da biologia, fazendo um corte, que rizoma é um tipo de caule que é prostrado e deitado, né? Então, fazendo essa analogia de poder rizomático, é um poder horizontal e não verticalizado. Horizontal, né? Porque a gente sabe que os poderes nunca são assim, tão divididos. Então, embora eu tenha um poder horizontal, eu tenho também uma comunicação desse modo. Então, se comunicar dentro da internet é muito mais fácil que comunicar em um ambiente físico. Muito mais. E aí, quando você se percebe com voz dentro daquele território, você tem sensação de pertencimento, sensação de lugar, né? E aí, o adolescente, a criança, o adolescente e até mesmo o adulto, ele vai elencar esse território virtual como um território mais seguro e confortável. E o que não é verdade. Porque nós sabemos que lá é muito mais complicado, né? A internet, ela trouxe esse novo território para a gente, mas é um território que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque você trouxe um ponto importante, não querendo falar das mesmas coisas que você já falou, mas você trouxe um ponto importante, que lá, naquele novo território, eu tenho uma jovem, uma influencer, que vai mostrar uma vida em recortes. Só as pequenas partes da vida dela, que são as partes boas, ou outras que vai pegar os recortes da parte ruim. Eu tomo remédio X, tomo remédio Y, para gerar uma certa empatia, conexão com aquela pessoa que está consumindo o seu conteúdo. E isso é complicado. Por quê? Porque isso leva o jovem a um espaço de fuga da realidade. E aí o espaço de fuga da realidade te leva a um espaço de não lugar, um espaço de não pertencimento, de não enquadramento, e que pode gerar no indivíduo ansiedade,
depressão, tendências, né, de autoextermínio e entre outros fatores. Então isso é muito complicado. É demais. São complicações. O Thiago comentou sobre situações que, por vezes, assim, a gente tem muito medo, né? Quando a gente pensa na depressão, pensa no autoextermínio. Mas tem sofrimentos que são silenciosos, como, vamos pegar aí, a ansiedade crônica, que essa juventude está desenvolvendo. E cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo. Então você tem aí o desenvolvimento de ansiedade, que é uma dor para quem vive, quem sofre de ansiedade. Não é ansiedade de você estar na expectativa de algo acontecer no sua vida, não. Está falando de ansiedade aqui como um transtorno. Eu acho que é um transtorno, não é o termo adequado. E é uma dor muito grande. É uma doença, né? É uma queda química no nosso corpo, né? Queda química causa a questão de depressão, porque nós temos vários neurotransmissores e hormônios que trazem felicidade. Uhum. Uma delas é a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade, né? O neurotransmissor da felicidade. E aí, a depressão é uma queda desse hormônio. Então, quando você tem aquilo que eu falei agora, esse excesso de consumo da internet, isso vai diminuir a química do seu cérebro, vai diminuir a química encefálica e vai ocasionar casos de depressão, de angústia. E depressão dói muito, porque o mecanismo da depressão, o ambiente da depressão, ele fica muito próximo do ambiente da sensação de dor. Então a pessoa, quando ela está depressiva, muito depressiva, a pessoa fala assim, chega a doer. E você fala assim, não é possível. Não, sim, é possível. É mecanismo de dor mesmo. Dor no corpo, dor no peito, aquela sensação de peso. Então, essa depressão crônica, ela é muito, muito, muito assustadora. Né? Assustadora que eu falo assim, o aumento dela na juventude. E nós precisamos, enquanto escola, saúde, política pública, governo, tudo, pensar que isso é emergência, isso é emergente, a gente precisa dar uma atenção maior para isso. Isso é emergente e é responsabilidade de todos, né? De todos. Isso que é o mais legal. Esse assunto, inclusive, ele é fantástico. Eu vou fazer aqui um momento merchan. Né? Nós temos um podcast fantástico sobre os impactos do uso de tela com o Dr. Matheus. Eu faço aí o convite a todos vocês. Salvo me engano, é o episódio número 3. Então, assim, podem ir, sem sombra de dúvidas. Foi episódio número 1? Não, fala que vai estar no... Vai estar, olha aí, ó. Vai estar no card aqui em cima. Vai estar no card aqui em cima. Vai estar no card para que vocês consigam ir acessar e, de verdade, será fantástico. E sobre esse impacto, Oti, vamos deixar para problematizar isso um pouquinho para o Matheus e vamos voltar aqui para a escola, porque nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para responder sobre esse processo. Como é que a gente vai lidar com isso? E aí uma dúvida que algumas famílias têm é sobre o seguinte: tá bom, é proibido. E aí, o que meu filho faz com o aparelho dele? E aí, o que nós, como escola, temos aí como estratégia? Já que o estudante não pode usar o aparelho dentro de sala, o que vai ter dentro da escola? Vai ter um lugar para ele armazenar? Como é que vai funcionar, Thiago? Então, em primeiro momento, a lei ela não fala em momento nenhum que não pode trazer o celular para a escola. Pelo contrário. O aluno ele pode trazer sim o celular para a escola, ele não pode utilizar. Perfeito. Em primeiro momento, para falar a verdade, várias escolas elas se adaptaram, né, de uma maneira muito rápida antes do volta às aulas para se adaptar e se adequar à lei. Mas em primeiro momento, aqui no colégio, nós trabalhamos com a autonomia do aluno e estimulamos essa autonomia dele. Em momento nenhum nós estamos tomando o celular dele assim, guarda aqui, ali ou acolá. O celular está na sua posse, você não pode usar. Então você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas ações e claro que toda a equipe da escola ela está muito atenta para o uso do celular, para o manuseio do celular. Né, os professores estão bem atentos, os coordenadores, os auxiliares de coordenação, pedagogos, diretores, todo mundo está muito atento a isso e fazendo esse trabalho educativo mesmo. Olha, não precisamos tomar o seu celular, não precisamos guardar o celular. O celular é seu, está na sua posse, você tem que ter autonomia e ter que ter esse cuidado, né, essa autogestão para não mexer.
Porque você é o dono da sua história. Nós estamos aqui falando que você não pode, porque é lei. Né? Então, em primeiro momento, estamos atuando desta forma. Perfeito, ou seja, o estudante vai guardar dentro da sua mochila. Da sua mochila. E aí, como muito bem dito, vai ser orientado no contexto de eventualmente utilizar e sim, né? Se for muito recorrente, aí será necessário medidas que sejam mais próximas, né, da família, e aí tem esse contato, né, bem direto. E aí, algumas famílias chegaram e ficaram assim, não, mas se meu menino não pode usar o celular, como é que ele vai pagar o lanche dele? E aí, Thiago, como é que vai pagar? Como é que vai? Vai voltar no tempo dos Incas, usando dinheiro? Moedas, como diria o meme? Usando moedas, usando cédulas, cevada, centeio. Lembra que o povo trocava, fazia o escambo, trocava cevadas e centeios para fazer trigo, enquanto isso você me dava, vou virar o escambo. Não, mas... Eu te dou um suco, você me dá um pacote de trigo. Brincadeiras à parte, para deixar mais leve a risada, né? Claro. Mas, por enquanto, nós estamos priorizando a coisas físicas mesmo, né? Exato. Ao cartão de crédito físico, né? Nós conversamos com a cantina, com as cantinas das escolas, cartão de crédito físico, ou dinheiro, ou do pai, já conversar diretamente com o administrador da cantina para ver o que pode ser feito, se paga mensalmente, né? Já deixa um valor pago para ele batendo, porque não seria legal neste momento esse manuseio, porque ainda nós estamos em lá vai eu falar da biologia novamente. É mostrado, inclusive, na neurociência e, né, nas questões, na neurofisiologia e tudo, que o uso de telas constante, ela vai causar efeitos análogos à dependência. Não estou falando que todo mundo aqui está dependente, né, do uso de telas. Mas nós dois. Mas estamos em processo de reeducação, né, desse uso descontrolado. Em primeiro momento, a lei nos pede para que não deixe usar nem nos espaços de intervalo. Então, nesse sentido, a escola ela está respeitando em usar dinheiro físico, cartão físico e tudo. Talvez futuramente pode ser que possa utilizar para fazer Pix, possa utilizar para fazer... Isso vamos esperar os próximos passos da lei. Ainda nós estamos num processo de reeducação, de recomposição de neurotransmissores e hormônios no nosso encéfalo e mudando mesmo assim o nosso comportamento. O bom do nosso encéfalo é que ele é plástico, né? Então ele tem essa plasticidade que ele consegue se adaptar. Mas você sabe melhor do que eu, que nós já conversamos muito sobre isso, você sabe disso, o encéfalo é uma máquina de identificar padrões. Você quebrou esse padrão, ele sai do prumo. Então ele está neste momento de sair do prumo. Então não é interessante ficar flexibilizando. Espera ele vai voltar a se readaptar a esse ambiente. Mas inclusive vou até, já que você falou do lanche, logo me remeto ao intervalo. Eu não sei se você percebeu que nessa primeira semana, nós andando pelas escolas, o quão os alunos interagiram mais uns com os outros. Muito mais. Há muito tempo eu não via isso. A criatividade de buscar novos jogos, de buscar novas brincadeiras, de conversar mais, de sentar... Barulho, há muito Thiago. tempo a escola eu não via... tá mais barulhenta. Mas há muito tempo eu não via isso. Eu via alunos sentados juntos e todos com o celular na mão e ninguém olhava um pro outro. Eles estão sentados trocando ideias, conversando, rindo, brincando, correndo. Jogando jogos de cartas. Jogando jogos de cartas, tabuleiro. Cara, isso... Já estamos começando a perceber os frutos bons disso. Inclusive, é uma situação muito legal quando eu falei sobre a questão do barulho. No primeiro momento, né, o barulho ele pode parecer uma coisa ruim, mas não é, porque o ambiente escolar ele necessita da interação entre essas pessoas e, por vezes, o barulho da conversa, do diálogo, ele é um barulho mesmo de felicidade, é um barulho de extravasamento e os estudantes estão vivenciando isso, né? Muitos deles, em alguma perspectiva, estão vivenciando isso quase como se fosse uma primeira vez, vamos falar assim, porque já estavam tão habituados a ficar em roda, como o Thiago disse,
E todos eles compartilhando uma mesma partida, estavam jogando a mesma partida em grupo e não conversavam um com o outro. O máximo que conversava era, fulano de tal está em tal canto. Ah, cuidado, tem um camper em tal lugar. Então essa vivência, ela é uma vivência que ela é positiva. Esse barulho, ele é positivo. E assim, dentro desse barulho positivo, a gestão escolar volta a lidar com questões que elas são propriamente da escola. E isso é muito importante, como, por exemplo, essa questão de ensinar para as pessoas que tudo bem brincar no pátio fazendo barulho, mas não pode no corredor. Porque no corredor tem aula. Tem aula, isso. Né? Então, no corredor tem aula. Então, assim, é importante, o Thiago comentou, é bom reforçar, Thiago, que para algumas pessoas pode parecer um retrocesso, a coisa de usar o dinheiro físico, cartão físico, mas, gente, o podcast vai sair na segunda-feira, hoje o dia que sai o podcast, segunda-feira, dia 10. Não há um mês de que a lei foi homologada. Ou seja, todo mundo está ainda pensando em estratégias. Então, em breve, haverão estratégias que são muito mais, vamos dizer assim, condizentes com as realidades tecnológicas que nós temos. Né? Então, é importante a gente falar disso. Continuando, Thiago, você comentou aí sobre o lanche. Algumas pessoas falam assim, aí o professor pode usar? Né? E aí, aquela coisa quase que do filho que vira assim, eu não posso, mas você pode, né? E aí, a lei fala alguma coisa sobre o uso do professor? A lei não fala, a lei ela é única e exclusivamente voltada ao aluno. O professor ele pode usar. E claro que isso quando a gente fala da classe de professores, é uma classe de Brasil, de mundo inteiro, né? Mas aí cada professor ele vai se adaptar a isso. Eu já escutei, inclusive, de professores do tipo, olha, eu comprei aqui uma agenda novamente, porque já que a lei precisa acontecer para eles, eu vou dar exemplo. Exato. Então, assim, estou vendo também um movimento entre os professores, mesmo eles não sendo obrigados a deixar de usar, eles estão diminuindo o uso, né, evitando andar com o celular em mãos, para não ocasionar esse desconforto com o aluno. Eu vi, inclusive, fala na sala de professores. Tipo assim, vou deixar aqui dentro da mochila para não ter que deixar nem no bolso, porque fica a marca do bolso. Para não ficar andando, pelo aluno não ver a gente mexendo e tudo, porque eles ainda estão num processo de adaptação. Então o professor ele pode mexer, o professor ele pode usar, porque a lei é para o aluno, mas o professor, é um movimento que eu estou vendo aqui no Genoma, né? Então não sei se os professores de outras escolas estão tendo esse movimento, mas eu estou vendo esse movimento do professor de ele se compadecer da causa e se adaptar também a esse processo aqui dentro da escola. Eu concordo, eu acho que esse movimento, ele é um movimento que, como era uma demanda por parte dos professores, né, era uma dor, na verdade, a questão do celular dentro de sala de aula, eu acredito que não seja só nosso, sabe? Eu acredito que seja mesmo um movimento que tende a ser mais universal. E para contribuir ainda sobre essa coisa do exemplo, eu vi professores trocando smartwatch por relógios analógicos e tudo mais, que é exatamente porque também é proibido o uso de smartwatch, né? Então, eles usaram relógios tradicionais exatamente porque os estudantes eles têm essa cultura do uso do relógio, de relógios inteligentes. Para fechar, então, Thiago, nós somos uma instituição que lidamos, então, desde a educação infantil até o pré-veste. E os estudantes de pré-veste estão sempre muito questionando, assim, e aí, o pré-veste também entra na lei? Né? E aí eu vou adiantar, não entra. Entretanto, nós fizemos entrar. E aí entra agora uma explicação do porquê isso. O Thiago vai explicar um pouquinho dos impactos da internet, do uso de aparelhos celulares, na questão do desempenho. O Thiago tem um artigo, inclusive, sobre isso, bem legal, né, Thiago? Parabéns, inclusive. Obrigado. Vai deixar no link, hein? Deixar no link. Deixar no link o artigo do Thiago. E vocês vão entender que, sim, se pela lei não existe uma obrigatoriedade, existem normas que são internas de uma instituição. Qualquer instituição tem o direito de estabelecer suas próprias normas. E nós estamos caminhando, estendendo isso para o pré-veste. Por qual motivo, Thiago? Vamos lá. Então, vamos lá. É importante te lembrar, primeiramente,
que a lei é para educação básica. Como o Davi falou, o Preveste não entra porque pré-vestibular é curso livre. Porém, pensa comigo, é um curso livre que trata de conteúdos, né, de componentes curriculares, de áreas de conhecimento do ensino médio para que nós consigamos adentrar a universidade. Então, nós estamos nos preparando para um concurso, digamos assim, né? Que o Enem, ele não é um concurso, mas fazendo essa analogia. Nesse sentido, é importante que durante todo o processo de preparação, nós não desviemos o foco. E o celular hoje é um grande distrator. O celular inclusive, eu arrisco a dizer que é um dos maiores distratores que existem. Por quê? O uso de celular, por si só, ele já atrapalha sono, ele já atrapalha a produção de hormônios, né, os hormônios encefálicos, por um simples motivo. Motivo que a tela do celular tem a luz azul. E a luz azul é prejudicial à visão, dando dores nos olhos, dores de cabeça com frequência e atrapalhando a produção de melatonina. Harvard liberou um estudo falando que 6 horas de tela atrapalha a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, certo? Agora faz sentido. Daí, deixa eu te contar um outro dado que talvez você pode ficar assustado, Davi. Um estudo liberado no ano de 2024, no final de 2024, pelas empresas We Are Social e Meltwater, eles disseram que o brasileiro utiliza por dia de internet e redes sociais 9 horas e 13 minutos. 9 horas e 13 minutos de uso de celular dia. Isso em horários de aula, fora de aula e tudo. Nesse sentido, nós temos o problema de atrapalhar o hormônio do sono, né? Já temos aí a queda da melatonina, então temos hoje quadros de pessoas que estão preparando para o vestibular de insônia, ansiedade por conta dessa queda de melatonina. Pasmem, pessoal que está ouvindo agora, uma das melhores formas de gravar, de memorizar e de guardar é durante o sono. Então a gente estuda e dorme e você guarda o conhecimento. Se você tem insônia, você vai ter prejuízo nesse processo de armazenamento de informações, processo de aprendizado e tudo. Além disso, as redes sociais, elas nos estimulam a produção de dopamina barata. A dopamina do vício, ali ficar o tempo todo. O tempo todo que a gente está tentando estudar, a gente começa a dar aquela quedinha, ele já pega o celular. Então, se você, aluno do pré-vestibular, que está um pouco irritado por não estar utilizando o celular em sala de aula, pensa nessas 9 horas e 13 minutos que você está perdendo dentro do celular na rede social e transformar isso em educação, que vai te levar muito mais à frente. Talvez é uma medida do colégio, né, da escola, do Genoma, em limitar o uso aqui dentro, mas existe um objetivo pedagógico, um objetivo no processo de ensino-aprendizagem, porque a gente quer que você passe no vestibular e quer ver o seu sucesso, quer ver a sua aprovação. Então, esse é o motivo que a gente tomou, né, para estender isso para o pré-vestibular. Sim, e tem outros dados que são muito interessantes, né, que mostram que as escolas que proibiram o uso, há um desempenho melhor em áreas como matemática, química, porque é o que o Thiago falou, gente, o aprendizado, melhor, a gente falou, a rede social te vicia em dopamina barata, né? E o educar, o aprender, não é uma recompensa barata, é uma recompensa cara. Sim, e também mediado por dopamina. Sim. E também mediado por dopamina. Aí você pega uma dopamina cara que você colocou aí e substitui ela pela barata. Já era, porque você vai ter que trabalhar muito. Vamos pegar um exemplo prático de você pegar uma questão de matemática ou de química ou de física. Estou falando essas porque são geralmente as que gastam muito tempo para resolver. Quando você termina e chega a uma resolução, você vibra, você grita. Você, dependendo da pessoa, fala até palavrão.
Entendeu? E dá uma sensação de bem-estar bom, não dá? Nossa, de bem-estar bom já. Eu tô sendo redundante aqui. Dá aquela sensação de euforia. Não, e é isso. E aí, quando você pensa esse processo, ter a educação dopamínica para isso, quando você está hiperestimulado, é difícil. Porque você entende que para você chegar nesse nível, você vai ter que ter muito desprendimento de energia, de esforço. E aí você prefere, às vezes, recorrer àquilo que é mais rápido, àquilo que é mais fácil, né? Fazendo um paralelo do uso da comparativo, você falou do sono, o sono ajuda no desenvolvimento cognitivo, ela fazendo um paralelo da musculação, galera, né? Aquela perspectiva, você chegar a um corpo que seja um corpo idealizado, requer esforço, dieta, dedicação e sono. Só que você pode saltar algumas dessas coisas utilizando medicações que não são adequadas. Só que isso tem um preço. E um preço muito caro. É muito caro. O que nenhum influencer está falando. Mas é muito caro, entendeu? Inclusive, aí, dá um tema para o podcast esse ano, hein? Sobre corpos e uso... Sobre aí, a musculação e a adolescência. Fantástico, já está aí prometido. Então, dentro dessa perspectiva, é a mesma coisa. Se você sair viciado nesse prazer da tela, quando você precisar se esforçar mais, você não vai ter essa força de vontade para se esforçar mais. Basicamente é isso. E para fechar, você pode falar assim, Davi, mas eu não posso usar nem meu smartwatch? Não, não pode. Por que você não pode? Porque estudos comprovam que diante do processo de retenção de concentração, se você quebrar a sua concentração, você demorará um tempo grande para retomar a ela. E o que faz você quebrar essa concentração, segundo esses estudos? Seu celular vibrar, você receber uma notificação e você olhar ela via relógio inteligente. Todos esses processos que para nós são tão naturais, essa coisa natural de você achar que você vê uma notificação enquanto você está assistindo uma aula não vai impactar no seu desempenho, impacta muito. Mas é muito mesmo. É claro que existem pessoas que têm uma série de formações e capacitações que talvez ela consiga administrar isso de uma forma diferente de outras. Mas, por hora, a maioria das pessoas, elas terão muito mais dificuldades em ter uma rotina de concentração e produtividade se elas tiverem distratores de fácil acesso. Né? Só para pegar um estudo que todo mundo conhece, é o estudo prático de que se você quer ser produtivo, deixe o celular em um cômodo diferente de onde você está. O que nós estamos propondo é isso, deixe ele em outro cômodo. Davi, e na hora do intervalo, o Thiago já disse, você aprende pela convivência, você aprende pela troca de informações. Então, às vezes, ali no intervalo, vai ser um momento em que você pode comentar com alguém assim, eu não entendi nada da aula do Thiago. E aí o seu colega vai chegar e vai te ensinar, ou melhor, vai te dar uma luz para que você entenda o processo que teve naquela aula. Então, não é uma vontade nossa por uma questão em que seja quase que um desejo, como se assim, maquiavélico, usando um termo comum. Não tem nada a ver, a gente não se incomoda com o seu uso recreativo no seu momento de lazer. Mas enquanto nós estivermos num ambiente em que seja produtivo e vocês estão aqui dentro, pois tem uma expectativa que nós ofereçamos a vocês uma capacidade de desenvolvimento para que vocês façam uma excelente prova, para que vocês tenham bons desempenhos, nós faremos de tudo para isso, né? E às vezes vai ser inclusive arrumar uma briguinha. Para não usar o celular. Ou para você voltar para a sala de aula, né? E aquela coisa toda. Tiago, recado final. Bom, então bora de recado final. Para a gente ir para esse final aqui, é importante a gente lembrar somente uma coisa. Várias, brincando, uma só. A lei, ela tem uma finalidade. E a finalidade desta lei é justamente salvaguardar essa questão de saúde mental, de saúde física e de manter esse convívio social, que é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas juventudes. Então, essa é a finalidade da lei. Então, a lei ela está trazendo uma realidade
para salvar, né, os nossos adolescentes desse uso descontrolado de telas, né, que tem tido durante esses últimos anos aí. Então, essa é a finalidade da lei. E, no mais, eu desejo a todo mundo aqui que está ouvindo o nosso podcast que utilize menos os celulares e compartilhe mais da presença das outras pessoas, né? Que troque mais informações, que brinque mais, que dialogue mais e que curta mais um ambiente escolar de forma inteligente, desenvolvendo ali a inteligência socioemocional, desenvolvendo várias habilidades, porque não tem somente o sucesso cognitivo que nós temos que pensar no ambiente escolar. São vários outros sucessos e o socioemocional e esse de convívio social também é muito importante. Perfeito, são várias formas de inteligência, Thiago. Várias formas. Inteligência emocional. Inteligências, Inteligências, né? Exatamente. Não é só a inteligência, vamos pensar aí, matemática, né? Que é essa inteligência voltada aí para os vestibulares e tudo mais. Existe a linguística que você vai desenvolver porque você tem que conversar mais com as pessoas. A motora, porque você vai ter que movimentar mais o seu corpo, né? Então é muito legal a gente observar isso daí. Como nós falamos lá no início, é um movimento que ele é de nível nacional e esse movimento de nível nacional, ele acompanha, aí sim, uma novidade que a gente não comentou, que é um movimento de nível global, né? Então o Brasil assumiu essa postura, mas essa é uma postura que ela é global. Né? A Unesco já liberou um dado que a cada 4 países, um já aderiu à proibição do uso de celulares. E ela, no ano passado, também aderiu o dado, mostrando quão prejudicial é o acesso dentro do ambiente escolar. E aí ela falando sobre a perda, né, a queda nos desempenhos, tanto do ponto de vista de provas, né, provas de avaliações internacionais, como o PISA, e também outros processos que eles avaliam ali. Pessoal, então é isso. Queria agradecer muito vocês. Queria reforçar o pedido para que vocês compartilhem isso daqui com todas as pessoas que são interessadas ao assunto ou que vocês acham que precisam escutar um pouquinho sobre isso, né? Volto a reforçar que nós também indicamos aqui ao longo do episódio, o nosso episódio sobre o uso de tela na infância e na juventude com o Dr. Matheus. Então, fica aí o dever de casa para que vocês possam utilizar essa ferramenta que é a internet, que é o celular, dentro de um aspecto que é positivo, que é um aspecto, então, aí de informação. E esse é um grande propósito do Genoma Cast, trabalhar a educação na rotina, no dia a dia de vocês. Um grande abraço e até mais.